vamos lá ao nosso estudo de hoje, né? Nós estamos refletindo, né, sobre o assunto do livro que fala sobre o cristianismo carnal, né? Ontem nós discutimos a respeito, né, de qual é o principal problema, né, do cristianismo carnal, que seria as pessoas tentarem resolver o problema do pecado dentro da sua capacidade, né, da sua sabedoria humana. E o que nós vimos ontem, uma impossibilidade. Lemos Isaías, né? E a nossa justiça é como trapo de imundície. Jeremias, né? Que o etíope não pode mudar a cor da sua pele. Então, é uma impossibilidade o homem alcançar salvação ou transformação a partir de suas próprias forças. Então, o que nos resta? A única coisa que nos resta buscar o poder e a presença de Deus em nossa vida, do Espírito Santo, né? E citamos também o exemplo de Jesus, que foi alguém que buscou de forma intensa, contínua, né, diária, esse poder. E se Jesus, né, sentia essa necessidade, mesmo sendo uma pessoa pura, santa, quanto mais nós, né, que somos pecadores, que somos pessoas que temos dificuldade com a natureza carnal. Mas hoje nós vamos ver, aqui no livro, quais são as possíveis causas, né, ou fatores que levam a um cristianismo carnal, né? Por que isso acontece em nossa experiência? Isso é mais comum, né, do que a gente imagina, porque nós temos resumido a religião ao culto, à adoração, né? Nossa religião, nossa fé, muitas vezes se resume apenas àquele momento em que nós estamos na igreja, louvando a Deus, cultuando a Deus. E um dos fatores interessantes, né, nesses últimos anos, foi que Deus permitiu a pandemia. E o que foi que a pandemia, né, tirou do cristão adventista? O culto. Nós ficamos durante meses, né, sem poder ir à igreja ou sem poder sair de casa, né? Recorremos ao culto virtual, né? Mas, de certa forma, não é a mesma coisa. Então, Deus permitiu que o culto fosse tirado para que nós fizéssemos uma avaliação pessoal sobre a qualidade da nossa fé, né? Por exemplo, durante a perseguição, nós não temos culto, não temos a possibilidade de ir à igreja ou de assistir um sermão ou coisas dessa natureza. E como que a nossa fé vai se comportar? Então, nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre que tipo de experiência religiosa nós necessitamos ter, né? Aqui, o livro é a página 39, pelo menos na versão digital, né? Alguém está perguntando aí qual é a página do livro? É na página 39, e o subtítulo, né, dessa sessão que nós estamos estudando é Possíveis Fatores que Levam ao Cristianismo Carnal. E vamos lá. O primeiro fator, segundo aqui o autor, pastor Helmut, né, é a ignorância. E o que ele está querendo se referir, né, como a ignorância? O João está afirmando aqui que no livro físico é a mesma página, 39. Ignorância é não nos dedicarmos suficiente ao tema, né, da vida com o Espírito Santo, ou não encontrarmos uma maneira, né, de colocar em prática, né, em nossa vida. Ou seja, a pessoa desconhece a necessidade que nós temos, né, de buscar a presença do Espírito Santo diariamente. Você observa isso, como eu falei, na vida de Jesus. Jesus era uma pessoa que mantinha uma conexão constante, né? Ele não só passava, às vezes, noites inteiras conversando com Deus e suplicando esse poder, né? Como eu citei no outro dia, né?
Há um salmo que diz assim: o Senhor me desperta todas as manhãs. E eu sei que muitas pessoas aqui têm essa experiência, né, de o anjo ou o Espírito nos acordar na madrugada, né, para que nós possamos buscar a presença e o poder do Espírito Santo. E Jesus tinha essa experiência. Ele acordava ou às vezes nem dormia e passava horas ali conversando com Deus, falando dos seus desafios, mas principalmente buscando poder, né? O Salmo diz: Ele me desperta todas as manhãs e me dá uma língua de erudito, né? Uma língua de uma pessoa sábia, inteligente, que tem conhecimento. Mas para quê? Para que eu possa dizer uma boa palavra à pessoa que está cansada e sobrecarregada. Então, Jesus buscava o poder, mas não em benefício próprio. E aqui é um outro ponto, né, que nós temos que compreender. O Espírito Santo é dado quando nós nos dispomos a testemunhar, ou a falar de Jesus, ou a viver, né, um cristianismo que toca o coração e a vida das pessoas. Muitas pessoas, segundo o autor, desconhecem essa necessidade, né? Acha que a religião se resume ao culto, a ir à igreja, a louvar o nome de Deus, a cumprir os compromissos, né, religiosos, como dízimo, guardar o sábado, alimentação, mas a experiência real, né, de libertação no Espírito Santo tem a ver com essa amizade, com esse companheirismo, né, de você caminhar com o Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos. Então, o primeiro fator que pode levar ao cristianismo carnal é essa desconexão, né? Ou a pessoa não sentir a necessidade. O segundo fator que pode levar a uma experiência insuficiente, né, ou parcial, que nós chamamos de cristianismo carnal, é a incredulidade ou a fé insuficiente, né? Uma fé vacilante. E o autor diz assim: estar cheio do Espírito Santo tem como pré-requisito uma entrega total. E o que é essa entrega total? É você confiar na direção do Espírito Santo. É você ouvir a voz do Espírito Santo e não só ouvir, mas obedecer aquilo que ele está dizendo. O Espírito Santo fala constantemente com você. O Espírito Santo, ele procura influenciar a sua vida, né? De todas as maneiras possíveis. E ele fala sempre com você, né? E você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e confiar na sabedoria daquilo que ele está dizendo. Porque ele conhece, como eu falei, o quadro todo. Deus vê todas as consequências de nossas ações, escolhas, né? Nossas decisões. E ele pode nos orientar sobre como agir em cada situação da vida, né? Então, quando a gente não confia, ou quando a gente tem medo que aquilo que Deus vai escolher para nós não é aquilo que nós gostaríamos de viver, e é claro que esse raciocínio, ele não vem assim: bom, Deus está pedindo para eu ir por ali, mas eu não estou afim, eu vou por aqui. Isso não é assim que funciona. A mente é muito complexa, né? E quando você tem assim um desejo, a mente estrutura tudo para satisfazer aquele desejo, né? Então, muitas vezes, você não tem assim um pensamento articulado, mas você acaba agindo de uma tal forma em que você busca a satisfação, né, daquilo que você deseja realmente. E quando o Espírito Santo procura desviar você desse caminho, desse propósito, né, você racionaliza de muitas formas, né? Você tenta justificar as suas escolhas, os seus comportamentos, mas você acaba não obedecendo à voz do Espírito Santo. E você vai se tornando, então, o guia. Você vai seguindo o quê? Os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas vontades, né? E você vai resistindo a essa influência do Espírito Santo. Por quê? Porque você não confia no Espírito Santo o suficiente para ele conduzir a sua vida. Então, essa incredulidade, essa falta de confiança, é também um fator que leva você a viver um cristianismo carnal. O terceiro fator
é o Conceitos Errôneos, né? Na página 39 ainda do livro, diz assim: muitas pessoas podem pensar que estão cheias do Espírito Santo, mesmo que na realidade não estejam completamente tomadas, né, pelo Espírito Santo, ou estejam apenas parcialmente, né, ligadas ao Espírito Santo. E ele diz que esse parece ser o problema mais frequente. Por isso, a gente precisa estudar, ler a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, para nós entendermos quais são os efeitos e as consequências, né, de nós estarmos cheios do Espírito. Porque se o Espírito está atuando na sua vida, embora isso seja imperceptível, né, invisível aos olhos humanos, os efeitos e os resultados, eles aparecem. E como nós citamos outro dia, o principal resultado da ação do Espírito Santo na minha vida é o aparecimento dos frutos: alegria, bondade, misericórdia, compaixão, mansidão, domínio próprio. Esses são os efeitos mais visíveis da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então, o fato de você sentir-se bem, né, não quer dizer que você esteja cheio do Espírito Santo. Tem muitos cristãos que buscam uma experiência emocional. Ah, o Espírito Santo não me tocou, então eu não vou fazer isso. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: não, eu só vou me batizar quando eu sentir no coração o Espírito Santo me tocar, né? É claro que muitas vezes, quando você está num relacionamento direto com o Espírito Santo, esse bem-estar é um resultado, é uma consequência natural de você encontrar paz. Mas você não pode basear as suas decisões apenas nos seus sentimentos, né? Tem que ter a razão movendo as suas ações. E essa razão, eu quero dizer, é o conhecimento da verdade e a prática da verdade, né? O apóstolo Tiago diz assim: olha, não sejais vocês só ouvintes da palavra, porque a pessoa que ouve é como alguém que olha o seu rosto no espelho, né, durante algum tempo, e depois sai da frente do espelho, e ele já não vai mais se lembrar dos detalhes, né, da sua feição. Então, às vezes, a nossa experiência é assim, intermitente. A gente tem momentos, né, de enlevo espiritual, mas a nossa mente, de repente, se desvia para vários outros assuntos. Eu não quero dizer que você tem que viver pensando exatamente só nessa experiência, mas essa experiência ela vai te dando firmeza, confiança nesse relacionamento com o Espírito Santo. Então, nós temos que entender que o principal efeito da ação do Espírito Santo na minha vida é a transformação do meu caráter. É quando ele vai removendo a escória do pecado, vai removendo comportamentos errôneos, atitudes errôneas, pensamentos errôneos que têm a ver, né, com a nossa carne, com a nossa natureza pecaminosa. Isso vai desaparecendo gradualmente e, em substituição, né, o caráter de Cristo é impresso, né, no nosso coração. Então, nós temos que ter consciência se eu estou vivendo uma experiência, né, de crescimento espiritual ou se eu estou estagnado, simplesmente numa zona de conforto, desfrutando do que a religião me oferece. Um bom culto, uma boa música, né, a interação com os irmãos. Tudo isso é importante, não estou dizendo que isso não deva acontecer, mas eu preciso checar diariamente a minha própria experiência com Deus, conversando com Ele. E se Ele me revelar, por exemplo, detalhes da minha vida que precisam mudar, né, eu tenho que fazer como Davi, né, dizendo: Senhor, sonda-me, examina o meu coração, vê se alguma coisa, né, na minha mente, na minha vida, precisa ser corrigida e revela para mim, né, me convence desse pecado para que eu possa experimentar o verdadeiro arrependimento e uma mudança, né, completa de vida. Um quarto fator que pode levar as pessoas a uma experiência carnal, né, na religião, é o fator tempo, né? Se você não tem tempo para andar com Jesus aqui na Terra, e nós temos separado, né, esta meia hora todos os dias, dentro de um objetivo, né, que é justamente criar o hábito, né, de pedirmos e buscarmos o batismo do Espírito Santo todos os dias. Mas daqui a um tempo, até o dia 6 de julho, essa live vai
ser concluída. Nós vamos concluir o estudo do livro, né? Mas é importante que você planeje o que vem depois. Como é que eu vou viver essa experiência e como é que eu vou abrir espaço na minha vida para que o Espírito Santo atue de forma mais efetiva. Nós não podemos ficar só com a teoria, meus irmãos, só com a teologia, né? Isso é a mesma coisa que você ir no médico. Você vai no médico, você tem um problema, você vai no médico. O médico faz os exames em você, detecta o seu problema e fala: o seu problema é esse aqui. E a solução é essa, né? E te dá uma receita. E aí você fala: poxa vida, agora eu sei qual que é a solução do meu problema. Aí você pega essa receita, leva para casa, põe num quadro e fica olhando para ela todos os dias. Fala: tá, ali está a solução do meu problema, né? Essa é a solução do meu problema. Mas você nunca compra o remédio e nunca toma o remédio, né? Então, como é que o seu problema vai ser solucionado se você, conhecendo, né, o remédio, a cura, você nunca coloca em prática na sua vida? Não vai funcionar, né? E a tendência é que o problema se agrave e a doença se torne crônica. Os hábitos errôneos vão se arraigando em nossa vida e a gente não consegue se livrar dele. Por quê? Porque a gente tenta se livrar dele na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, e não permite que o Espírito Santo faça isso. Então, você precisa ter uma agenda que coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E o que significa isso, colocar a Deus em primeiro lugar? É você dar espaço, né, para que o Espírito Santo atue de forma efetiva na sua vida. É você ter um diálogo aberto, honesto com Deus. E quando ele te falar quais são os seus problemas, você crer e buscar a direção dele para que você possa mudar essas realidades, né? Então, num relacionamento, todo relacionamento exige tempo, né? Se você não conversa com seus amigos, essa amizade vai morrer. Se você não mantém um contato constante com as pessoas que você ama, esse relacionamento também vai esfriar. E com Deus não é diferente, porque Deus é uma pessoa. E nós temos que nos relacionar com Ele como quem se relaciona com um amigo, né? Com uma pessoa. Então, você tem que dedicar tempo para Deus. O quinto fator, né, que pode impedir uma experiência efetiva, né, com o Espírito Santo, são pecados ocultos. Pecados, claro, que as pessoas não conheçam, mas que você acaricia, ou que você mantém, né, práticas desse tipo. Ou talvez, né, a falta de confissão dos pecados. Por isso, é necessário que nós constantemente estejamos examinando a nossa própria experiência ao fim de cada dia, né, para saber se nós precisamos, então, pedir perdão, confessar os nossos pecados. Por quê? Porque esses pecados não confessados, não admitidos, eles interrompem a comunhão com Deus. Da parte de Deus, obviamente, né? Isaías 59, verso 2, assim: porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Ou seja, a sua oração perde o efeito. Se você alimenta o pecado, se você pratica o pecado, né, de forma constante, contínua, algo que você muitas vezes não consegue evitar por causa da sua natureza carnal, e se você não admitir essa fraqueza, esta falha, e buscar o poder de Deus especificamente para curar esse determinado pecado, isso vai interromper a sua comunhão. E embora você pratique as ações religiosas, você não terá um relacionamento vivo com Deus. Será que existe evidência bíblica disso? De eu estar na igreja, cantar, louvar, pregar, ensinar a palavra, né? E não ter um relacionamento vivo com o Espírito Santo? A maior evidência disso são os fariseus. Jesus falou: vocês são hipócritas, né? Porque por fora vocês são como um túmulo branquinho, caiado, né? Pintado com cal, né? Que fica branquinho, bonitinho, mas por dentro vocês estão cheios de imundície.
Quando nós abrigamos o pecado, nós afastamos o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não habita num templo que está contaminado, que está sujo. Então, você precisa fazer um exame constantemente. E, para isso, Jesus nos concedeu não só a oportunidade de nós confessarmos nosso pecado, mas ele também estabeleceu a Santa Ceia. O judeu, quando ele era convencido pelo Espírito Santo de um pecado, ele tinha que comprar um cordeirinho ou pegar um cordeirinho do seu rebanho, né? Confessar, né? E levar ao templo, colocar a mão na cabeça do cordeirinho, confessar o pecado, né? E imolar o cordeiro, todo aquele processo, que era um processo trabalhoso, e também deveria infligir no coração dos pecadores, né? Assim, um sentimento de compaixão para o cordeiro inocente que morria no lugar dele. Então, existe todo um processo para você se livrar dos seus pecados, né? Você precisa reconhecê-los, você precisa admitir, né, as suas fraquezas, você precisa ficar triste, né? Ou pelo menos assim, desgostoso com esse comportamento e sentir a necessidade de se livrar desse comportamento, no poder do Espírito Santo. Então, se você alimenta os pecados, você nunca será um cristão espiritual, né? Você será sempre um cristão carnal. E você tem que confessar, abandonar e buscar o poder do Espírito Santo para purificar o seu coração e a sua mente, né, desses comportamentos. E o último fator que o livro traz, né, o fator número 6, é atuar de acordo com os seus sentimentos. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Será que as minhas decisões são tomadas confiando em Deus ou de acordo com os meus próprios sentimentos? Tem muitas pessoas que colocam a sua vida espiritual na dependência de sentir. Como eu citei agora, né? O Espírito Santo não me tocou, eu não senti isto. Ou então as pessoas querem uma experiência assim de êxtase, né? O Espírito Santo desceu em mim e eu falei em línguas, ou eu tive uma experiência assim emocional, né? É claro que isso acontece, né? Eu mesmo, não que eu seja exemplo para ninguém, né? Mas eu já senti meu coração aquecer de uma forma assim sobrenatural. Você está ali orando, você atende a necessidade de alguém, né, de uma forma espontânea, sem interesses, e de repente o seu coração fica, né, expandido, né? E é uma experiência gratificante, muito gratificante. Mas é uma experiência, é um momento, não é? O seu coração não vai ficar assim o tempo todo. E você não pode buscar essa experiência de êxtase, né, 100% do tempo, porque nós vivemos num mundo de trevas. Então, o inimigo vai te atacar, vai haver armadilhas, traições, injustiças. Você não vai estar na crista da onda 100% do tempo. Mas muitas pessoas associam, né, esse estado de espírito com a presença do Espírito Santo. E querem permanecer. É lógico, é uma coisa gratificante você estar assim, né? Sempre feliz, sempre alegre. Mas essa não é a realidade. Se você olha para a experiência de Jesus, ele não teve 100% do tempo ali, né, nesse êxtase emocional. Ele teve momentos de profunda depressão, como no Getsêmani, como quando os discípulos faziam coisas que o magoavam. Então, a vida aqui nesse mundo, ela não é um mar de rosas. E você não pode esperar isso da experiência religiosa, né? Você tem que ser cristão em todos os momentos. Paulo diz assim: olha, eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, seja nas situações boas como nas situações ruins, seja nas minhas cadeias, nas minhas prisões, como também na minha liberdade. Então, Paulo encontrou um equilíbrio, né, justamente por esse relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Ele encontrou segurança, convicção para as suas crenças, que davam estabilidade para a sua vida e para as suas ações. Então, nós não podemos basear apenas, né, a nossa experiência em sentimentos. Nós temos que baseá-la também na razão e no conhecimento da verdade. Aqui, o livro vem trazendo, não sei quanto vocês já tiveram a oportunidade de ler um livro denominacional aqui, chamado Viagem sobre o Natural.
que foi escrito por um homem chamado Roger Morrow, que foi um satanista, que participou da religião de Satanás, e depois ele se converteu ao adventismo. E ele escreveu esse livro contando o que é a experiência de uma pessoa que lida diretamente com os demônios, né, com Satanás. E uma das frases que ele cunhou nesse livro é assim: os espíritos encorajam as pessoas a ouvirem os próprios sentimentos no lugar de ouvirem a palavra de Deus ou a palavra dos profetas. De nenhuma maneira mais segura poderiam os espíritos obter controle sobre a vida das pessoas sem elas perceberem, né, o que está realmente acontecendo. O que esse autor está dizendo? Ele está dizendo que o demônio se aproveita das nossas fragilidades emocionais e procura sempre levar-nos, né, a buscar esse êxtase emocional. Por quê? Porque quando você está controlado pelas emoções, né, a razão, né, muitas vezes não tem lugar. Quando uma pessoa está apaixonada, quando uma pessoa está com raiva, ela é controlada por suas emoções e não pela razão, né? Assim que, se os espíritos conseguem levar você a uma experiência emocional, eles obtêm controle sobre o seu comportamento, porque eles vão criando situações que vão provocando emoções. E essas emoções vão nos conduzindo, ao invés de nós andarmos por um caminho de entendimento. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Um culto racional, né? Um culto com entendimento. Então, nesse relacionamento com Deus, nós temos que ter espaço equilibrado, tanto para a razão quanto para as emoções. A palavra de Deus, ou o assim diz o Senhor, é o nosso guia mais seguro. Então, não confie apenas nos seus sentimentos, nas suas emoções. Confie, principalmente, naquilo que está revelado na palavra de Deus. Assim, né, que você tem aí no seu livro esses fatores e que você faça uma reflexão sobre a sua própria experiência, né? Se você, em alguns momentos, tem tido esses comportamentos. Isso não é uma coisa assim terrível, mas é algo que você tem que cuidar, algo que você tem que trabalhar com você mesmo, né, com a sua mente, o seu coração, sob a direção do Espírito Santo, que vai te levar a um arrependimento genuíno, né? E arrependimento, na Bíblia, é uma mudança na maneira de pensar. Que Deus possa te iluminar, que você possa fazer um exame sincero da sua vida e buscar uma experiência cada vez mais genuína, né? Com o poder e com a presença do Espírito Santo. Amém.